Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Cristo de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Tua alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és meu rei, minha
mensagem é a presença de Jesus. A presença de Jesus. Queridos, aonde há a presença de Jesus, a gente precisa gerar. A gente precisa abrir o nosso coração. Por quê? Porque todo lugar, ele é comum até Jesus passar por este lugar. Até Jesus chegar neste lugar. E eu não sei se você percebeu, mas queridos, eu cheguei aqui e eu já senti a presença dele neste lugar. Se eu fosse você hoje, eu abriria meu coração, eu estaria com os meus ouvidos atentos, porque tem algo de Deus para a sua vida. Então, o tema dessa mensagem é a presença de Jesus. Queridos, a presença de Jesus faz toda a diferença em nossa vida. Faz toda a diferença. E a gente vai ver nesse texto, nessa história tão extraordinária, como foi importante a presença de Jesus. Como é importante a presença de Jesus em nossas vidas. Que não importa, queridos, como você chegou aqui hoje, não importa de repente como está a sua vida hoje, se você hoje convidar Jesus para se fazer presente em sua vida, irmão, tudo vai mudar para melhor em nome de Jesus. Milagre, libertação, transformação, quando Ele está presente. Acompanhe comigo. Versículo 1 em diante diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná. A mãe de Jesus estava ali. A mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado. Diga assim: Jesus também foi convidado. Amém? Perceba, a presença de Jesus estava neste lugar, estava neste ambiente. Foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus... Acaba o vinho na festa, a mãe de Jesus, Maria, ela percebe, ela chega para Jesus e ela diz: olha, acabou o vinho. E Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Maria vai até Jesus e diz: olha, Jesus, existe um problema. Jesus, estava previsto. Surgiu uma situação que a gente não estava preparado. E aí Jesus diz: mulher ou senhora, ainda não chegou a minha hora. Ou seja, Jesus servindo aquele casamento e ela diz assim: olha, façam tudo o que Jesus disser. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Versículo 6, assim: estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus disse: encham de água esses potes. Passa um tempo, Jesus chama os serviçais: ei, venham aqui. Eles vêm e dizem assim: olha, me tragam aquelas talhas de pedra, me tragam aqueles vasos de pedra, e enchem de água. E eles o encheram totalmente. Então lhes disse: agora
tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Então Jesus manda eles trazerem as talhas, as talhas para encher de água, os vasos para encher de água. Cada vaso cabia entre 80 a 100 litros, né, diz os estudos. E eles trazem, Jesus enche de água. E aí Jesus diz o seguinte: agora vocês levam para quem está coordenando a festa. Existe alguém que organizou essa festa. Existe alguém que tem autoridade sobre essa festa. Então é o seguinte: vocês não deem para o povo. Vocês primeiro levem para quem é responsável por essa festa. Levem para ele. E eles o fizeram. E eles disse: opa, volta lá. E quando o responsável pela festa provou, meu Deus, irmão, recebi um e-mail aqui agora, Celestial. Queridos, tudo o que Jesus faz, Ele não quer que você fique somente vendo acontecer na vida dos outros. Ele quer que você experimente. Irmão, em Cristo nós temos todas as coisas. Temos o perdão dos nossos pecados, temos a salvação, temos tudo que diz a respeito à nossa vida. E Deus não quer que você fique somente olhando como um observador, não. Ele quer que você experimente. Eu quero profetizar nessa noite, você que faz parte do corpo de Cristo, você que está aqui hoje nessa igreja, você que está me assistindo pela internet, sabe de uma coisa? Deus, Ele quer que você experimente de tudo que Ele fez naquela cruz. Está consumado, irmão, está feito. A Bíblia tem muita simbologia. Pomba, o Espírito Santo, né? Água, a palavra de Deus, tanta simbologia, né? Uma das simbologias do vinho na Bíblia significa alegria. Vinho significa alegria, ou seja, se acabou o vinho, acabou o quê? A alegria. Vinho tem a simbologia de alegria. Agora pensa o seguinte: uma festa de um casamento, uma festa que é para ser linda, extraordinária. Aí, ou no início da festa, ou no meio da festa, a Bíblia não fala, alguém começa a murmurar, há um alvoroço, e alguém diz: olha, acabou o vinho. Acabou o vinho, e alguém está lá dizendo: mas como é que pode? Um evento especial, um dia especial. Será que esse casal não se programou? Será que esse casal não se organizou? Como que pode acabar o vinho? E se acabou o vinho, acabou a alegria. Queridos, o vinho representa alegria. Perceba o seguinte: o vinho que o homem produziu, ele acabou. Porque assim é na nossa vida. A alegria que o homem produz, ela acaba. A alegria que o homem produz, ela finda. Ela pode durar uma noite, ela pode durar um fim de semana, ela pode durar algumas horas, mas ela acaba. Por quê? Porque foi o homem que produziu. O vinho que o homem produziu na festa acabou. Mas o vinho que Jesus produziu não acabou. Meu irmão, a alegria que Jesus tem para você é uma alegria que não finda. A alegria que Jesus tem para a sua vida é uma alegria que não acaba. É uma alegria completa. É uma alegria completa. E alguém, querido, chega e diz assim: olha, acabou. Para a gente entender um pouquinho mais, deixa eu atualizar um pouquinho, para você entender um pouquinho mais sobre como isso, queridos, ia ser um desastre nesse dia, nessa festa. Pensa o seguinte: você vai casar. Meu Deus, ninguém quer casar, vou repetir aqui. Meu Deus! Você vai casar. Aleluia. Você pode dizer amém agora, irmão, né? Meu Deus. Você vai casar. Aí que você programa uma festa, né? Convida toda a igreja. Aleluia. Aleluia. E aí, olha só, aí você programa tudo. Agora, olha só. E no meio da festa, alguém chega para vocês assim: Pastor Evandro, acabou a carne. Está cancelado em nome de Jesus. Liga pro Charlão. Mas pensa o seguinte: no meio da festa, sei lá, acabou a bebida, acabou o arroz, não sei, né? E pensa, irmão,
Pensa quem está ali organizando, pensa quem, né, os pais dos noivos, o noivo ao saber de uma notícia dessa. Era terrível. Então nessa festa a Bíblia diz que acabou o vinho. E esse texto nos ensina muitas coisas. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente quer que acabe. Vou repetir. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente quer que acabe logo. Como assim, pastor? Por exemplo, uma cirurgia, a extração de um dente. Quem aqui já tirou um dente, extraiu um dente? Você não vê a hora de sair daquele lugar, né? Tem coisas que a gente quer que acabe logo, né? Exame, você vai fazer um exame lá, você quer que termine logo, né? Às vezes quando surge uma tempestade e tal, você ora, você quer que aquilo termine logo, que acabe logo. Mas queridos, tem coisas na nossa vida que não pode acabar. Tem coisas na nossa vida que se acabar é terrível. Tem coisas na nossa vida que se acabar é tristeza. O que, pastor? Dinheiro. Dinheiro. Queridos, uma grande porcentagem de separação entre casais é por causa do dinheiro, sabia disso? Por quê? Porque a falta dele é uma tragédia. Pensa, você precisar comprar coisas para dentro de casa e você não ter. Graças a Deus que aqui, essa igreja, os membros têm abundância, amém? Aleluia! Nós somos uma bênção. As pessoas que não têm, chegam aqui e passam a ter, amém? Amém, em nome de Jesus. Então a falta, quando acaba, por exemplo, o dinheiro, é terrível. A alegria é algo que não pode acabar, é algo que não pode faltar. O amor é algo que não pode acabar, é algo que não pode faltar, porque se faltar, é uma tragédia. É terrível. Muitas pessoas, eu já atendi que dizem assim, pastor, a minha vida acabou. Você conhece pessoas assim? Pastor, eu não quero mais viver, chega, a minha vida acabou. Então tem coisas, queridos, na nossa vida que não pode acabar. E exatamente neste momento, quando falta algo, quando acaba algo, que muitas pessoas tomam decisões erradas. É neste momento, é nessa hora que muitos vão buscar a solução em lugares errados. Por exemplo, quantos aqui aconteceu isso? Em nome de Jesus, não. Eu conheço uns aí que antes fazia isso, mas eu não fazia mais. Estava passando por uma dificuldade, ou na área financeira, ou na área, sei lá, amorosa. E aí, queridos, por causa dessa falta, por causa, queridos, que estava faltando isso na sua vida, disseram assim, sabe uma coisa? Eu acho que eu preciso tomar um banho de sal grosso. Estou muito carregado. As coisas não dão certo para mim. Quantas pessoas que num momento como esse da falta vão buscar coisas que não solucionam, vão buscar coisas que não resolvem. Eu vou lá fazer um passe para tudo melhorar. Eu vou lá eu vou lá consultar as cartas para ver o que está acontecendo comigo. E queridos, acredite, elas fazem isso e nada muda. Elas fazem isso e não tem resposta. Elas fazem isso e o vazio continua. Por quê? Porque a solução se encontra em Cristo Jesus. Aleluia. O vazio continua, o problema continua. Porque tem coisas na nossa vida que não pode faltar. E o primeiro milagre de Jesus fala que faltou o vinho. E é interessante porque quando faltou o vinho, aqui é o meu primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto é, o que fazer quando falta algo? Primeiro ponto, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. É interessante esse texto porque imagina a tristeza, o constrangimento desse casal. Mas alguém, a Bíblia diz que alguém percebe que algo está errado. É impressionante isso, como Deus levanta alguém no meio da família, Deus levanta alguém, sabe, lá dentro de casa, alguém que percebe, alguém que diz, não está certo isso daí. Não pode que a vida é só isso.
Mas alguém percebe que algo está errado, e esse alguém é quem? É Maria. Versículo 3 diz, coloca por gentileza o versículo 3. João capítulo 2, versículo 3. Olha só, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Meu Deus, alguém percebe? Maria percebe. Eu vou ver agora se tem mulheres aqui na igreja. Eu não sei se você já percebeu, queridos, mas você já percebeu que as mulheres, elas são atentas? Você já percebeu que as mulheres percebem algo que eu e você, homem, não percebemos? Tá todo mundo na festa e tal, e dando risada e proseando, e acabou o vinho e tal. Aí Maria percebe. Maria percebe. Por quê? Porque as mulheres são atentas. Eu não sei se já aconteceu com você isso, mas às vezes você chega em casa e a esposa diz assim: você percebeu algo diferente em casa? Irmão do céu, se você não perceber, se você não notou que ela mudou, que ela, né, porque eu não sei lá, mas às vezes o sofá está num lugar, eu chego em casa e está no outro lugar, às vezes um móvel está num lugar, às vezes está no outro. Se você percebeu, você ganhou o louvor dela, né? Percebeu. Mas se você não percebeu, irmão, o pastor vai ter que atender durante a semana. Mas olha só, queridos, quando Maria percebe que faltou algo, o que ela fez? Ela olhou para Jesus. Ela olhou para Jesus. Tem muita gente que quando falta algo, ela não olha para Jesus, ela fica olhando para o que falta. E quando você olha para aquilo que falta, não há solução. Mas quando você olha para Jesus, a solução chega até você. Ou seja, queridos, a gente tem que parar de olhar para o que falta e a gente precisa começar a olhar para aquele que está presente conosco, que é o Senhor Jesus. Porque Ele tem todo o poder para mudar toda e qualquer situação da nossa vida. Meu Deus, queridos, esse milagre aconteceu por quê? Porque alguém olhou para Jesus. Será que você não entendeu, você não percebeu que Deus escolheu você na sua casa, você na sua família, para olhar para Jesus? Será que você não percebeu que Deus quer usar você para mudar a história da sua casa? Que alguém precisa perceber e Deus mostrou para você que Ele é a resposta, que Ele é a saída, que Ele vai trazer a paz, que Ele vai trazer a harmonia. É assim, queridos. Então, se está faltando algo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Levante suas mãos aqui para frente, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Levante suas mãos aqui para frente, amém? Eu quero declarar nessa noite que haverá transformação neste lugar. Assim como Ele transformou a água em vinho, não importa a sua vida, não importa a situação, Ele, Jesus, se você olhar para Ele, queridos, Ele pode transformar qualquer coisa na sua vida. Aquele que transformou a água em vinho, Ele está presente aqui hoje, diga amém. E queridos, se Ele está presente, tudo pode acontecer essa noite aqui neste lugar. Ou seja, aquele que não tinha vai ter, aquele que faltava vai ter sobra, porque Jesus está presente neste lugar para tocar a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Porque hoje o nosso olhar está em Cristo Jesus, amém? Não naquilo que falta, porque em Jesus nós temos toda a provisão, amém? Toda a provisão. Queridos, Maria nos ensina a quem recorrer quando falta algo em nossas vidas. Faltou algo, Maria, a mãe de Jesus, diz: façam o que Jesus disser. A mãe de Maria vai até Jesus. Perdão, Maria, mãe de Jesus, ela vai até Jesus, seu filho. E ela diz: façam tudo o que Ele disser. Queridos, eu e você precisamos entender essa verdade. Maria, a mãe de Jesus sobre a terra, ela diz assim: façam o que Jesus disser. Isso é muito interessante.
Ela nos ensina, queridos, a quem recorrer quando enfrentamos problemas, quando temos adversidades, quando nós enfrentamos dificuldades. É a Jesus que eu preciso recorrer, e não às outras coisas. Porque em Jesus a solução. Em Jesus a solução. Segundo ponto, o primeiro ponto, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Segundo ponto dessa mensagem, faça o que Jesus disser. Olha o versículo 5, por gentileza. Projeta o versículo 5, por gentileza. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Segundo ponto, queridos, faça o que Jesus diz. Quando eu e você se submetemos à palavra de Deus, queridos, certamente nós vamos viver transformações extraordinárias em nossas vidas. Quando eu e você se colocamos, se submetemos à palavra de Deus, certamente vamos viver, vamos experimentar milagres extraordinários. Agora sim, ela diz, agora sim, você precisa fazer o que ele disser, o que Jesus disser, você faz. É isso que a Maria diz. Ela não diz, façam o que os discípulos disserem. Não, ela não diz. Ela diz, façam o que Jesus disser. Por quê? Porque Jesus é o especialista em milagre. Porque Jesus, ele é o Senhor. Então faça o que Jesus disser. Pastor, mas minha sogra disse, irmão, faça o que Jesus disser. Meu Deus. Aleluia. E aqui cabe uma pergunta, para mim e para você. Você tem feito aquilo que Jesus pede? Porque às vezes a gente quer viver a transformação, mas a gente não dá ouvido para aquilo que Jesus está falando conosco. E a obediência me conduz ao caminho do milagre. A obediência a Cristo Jesus. Deixa eu melhorar essa frase. Você tem feito a vontade dele? Você tem feito a vontade de Jesus aonde você está, aonde você vai? Por exemplo, você tem feito a vontade dele na escola? Cadê os jovens? Você tem feito a vontade de Jesus na escola? Meu Deus! Você tem feito a vontade de Jesus na sua casa? Você tem feito a vontade de Jesus no seu trabalho? Lá na sua empresa? Você tem feito a vontade dele? Na igreja, você tem feito a vontade dele? Meu Deus. Eu gosto dos detalhes do texto. Coloca no versículo 5 lá, por gentileza, deixa ali. Eu gosto que dos detalhes do texto. Por isso que a Bíblia você não lê, você medita, né? A Bíblia diz, né? Por isso que a Bíblia a gente medita nela, né? Você degusta, você rumina. Você lê uma vez, você lê duas vezes, você lê três vezes. Olha o detalhe. Então, ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Não é somente umas coisas. Façam tudo o que ele disser. Por quê? Porque às vezes, queridos, a gente sabe, às vezes diz assim, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu quero fazer. Mas isso não. Isso que Jesus diz eu quero, eu faço. Ah, mas isso aqui que Jesus disse, não. Por exemplo, Jesus assim, ame os vossos inimigos. Ore por eles. Ah não, pastor, isso não. Percebe, queridos? Então eu e você precisamos tomar essa decisão hoje, que vai mudar a nossa vida. Qual a decisão, pastor? Se submeter à palavra de Deus. Dizer, Jesus, se é isso que o Senhor quer, eis-me aqui. Jesus, se é isso que o Senhor tem para a minha vida, eu recebo, eu quero, eu tomo posse. Eu e você precisamos tomar essa decisão, queridos, do quê? De fazer tudo aquilo que Jesus nos pede. Porque se eu fizer tudo o que Ele me pede, eu vou viver algo extraordinário na minha vida. Queridos, a Bíblia é o manual do fabricante. Se você fizer o que ele diz, não tem como dar errado. O grande problema é que a gente quer fazer o que a gente quer. E aí, às vezes, a maioria das vezes dá ruim. Então precisamos
se submeter à palavra de Deus. O milagre aconteceu, queridos, porque pessoas fizeram o que Jesus pediu. Ele diz, ei, tragam umas talhas de pedra. E o que eles fazem? Eles trazem. Enchem de água. O que eles fazem? Enchem de água. Percebe, queridos, que o milagre acontece quando a gente faz aquilo que Ele pede a nós. Muitas pessoas dizem assim, pastor, nós queremos ver milagre, queremos ver o poder de Deus. Mas a pergunta é, você tem feito o que Jesus tem pedido? Meu Deus. Aí aqueles serviçais, quando Jesus diz assim, olha, enche de água. Pensa na cabeça deles, não Jesus, mas não é água que faltou. O que faltou é vinho. Enche de água. Enche de água. Queridos, aquilo que Jesus pedir para você fazer, faça. Não questione. Já pensou se eles não fizessem? Não, Jesus, mas é vinho que faltou, não é água. Isso nós não vamos levar. Teria acontecido um milagre, sim ou não? Não, irmãos. Mas quando eles, mesmo sem entender, eles fazem aquilo que Jesus pediu, o milagre acontece. Porque você não precisa entender, meu irmão. Você precisa crer. Aqui? Crer. Aleluia. Último ponto, queridos, dessa mensagem. Nós temos a ceia. Primeiro ponto, olhe para Jesus. Segundo, faça o que Ele disser. Terceiro, se você olhar para Jesus e fazer o que Ele disser, o milagre é certo. Terceiro ponto, o milagre é certo. Diga para 2 ou 3 e perto de você, diga assim, o milagre é certo. Queridos, o milagre, aqueles homens colocam, enchem de água aquelas talhas, e aí eles saem com aquelas talhas, aqueles vasos cheios de água. É interessante porque o milagre não aconteceu quando eles colocaram água. O milagre aconteceu no caminho. O milagre aconteceu no processo. Porque às vezes, e Deus faz assim, às vezes Deus faz um milagre instantâneo, né? A gente ora e Deus materializa. É no dia a dia. É no caminho de casa. É na ida para o trabalho. É assim, queridos. Eles não viram. De repente algum deles disse assim, poxa, mas Jesus vai fazer a gente passar vergonha. Como é que não chegar diante do responsável da festa e com água? Mas, queridos, Ele nunca envergonha os seus. Faça o que Ele disser. O versículo 9, por gentileza, e 10, estou indo para a conclusão. Se o pessoal do louvor quiser subir aqui, por gentileza. Olha o versículo 9 e 10. O que diz? Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo. Olha o versículo 10. Ele disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já bebem muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Você guardou o melhor vinho até agora. Queridos, por que Jesus fez aquele vinho excelente? Por que Jesus fez aquele vinho melhor no final? Sabe por quê, queridos? Porque Ele não faz um vinho qualquer. Jesus, ele fez, sabe por que Ele fez esse vinho excelente? Porque Ele não sabe fazer coisas ruins. Você sabe por que Ele fez esse vinho excelente? Porque Jesus não sabe fazer as coisas mal feitas de qualquer jeito. Tudo que Ele faz com excelência. Tudo que Ele faz bem feito. Tudo que Ele faz, quer dizer, Ele faz muito bem. E aqui, queridos, cabe a mim e a você um ensinamento. Um ensinamento. Qual o ensinamento, pastor? Faça tudo com excelência. Faça tudo com excelência. Por que fazer com excelência, pastor? Porque a excelência glorifica a Deus e abençoa pessoas. Faça sempre o seu melhor. Faça as coisas com excelência no seu trabalho. Eu tenho certeza que se você fizer com excelência no seu trabalho, queridos, as pessoas vão perceber que você é diferente. O seu patrão vai te chamar e vai dizer, você é diferenciado. Por que você é diferenciado? Porque tudo que você faz muito bem. Você faz com excelência. Você faz com capricho.
Você faz com atenção. Percebe a diferença? Faça com excelência, queridos, o seu trabalho. Faça com excelência aquilo que você faz na escola. Onde é que estão os jovens? Cadê os jovens? Diminui um pouco, né? Faça com excelência aquilo que você faz na escola. Se a professora pedir para ver o seu caderno, como ele está? Faça tudo com excelência, na faculdade, na igreja, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua casa. Irmão, faça com excelência, porque a excelência exalta a Deus e abençoa pessoas. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és meu rei. Seja bom, o Senhor é sempre bom.